Boa tarde, galera abençoada. Vamos aqui a uma reflexão. O tempo é como um rio. O tempo é como um rio, ele nunca para, nunca volta, nunca repete o mesmo movimento. Ele apenas segue o seu curso silencioso ou turbulento, levando consigo tudo aquilo que já fomos, já fizemos e já sonhamos. Assim como um rio, o tempo tem margens que não podemos ultrapassar. Tem limites que não podemos mover e profundidades que nem sempre compreendemos. Ele corre tanto nos dias de sol quanto nas noites de tempestades, lembrando-nos que a vida não espera que tenhamos todas as respostas para continuar. Há momentos em que desejamos capturar a água com as mãos, guardar instantes, reter pessoas, segurar oportunidades, mas o rio escapa entre os dedos, mostrando que nada aqui é permanente. Tudo flui, tudo passa, tudo se transforma, tudo tem o seu momento final. E assim, o rio do tempo não é inimigo, ele é mestre. Ele nos ensina a viver o agora, o aqui, o momento presente, pois não só podemos tocar a água que está correndo diante de nós. O passado já foi levado pela correnteza e o futuro está nascente nas montanhas que não vemos. O tempo é o rio onde Deus conduz a nossa história, traça a nossa história. E mesmo quando as águas parecem rápidas demais, ele permanece como o barqueiro fiel, guiando-nos, orientando-nos com segurança pelas curvas que nós não entendemos. Por isso, viva o presente com reverência, aprecie as margens que hoje embelezam o seu caminho. Abrace os que caminham ao seu lado e confie, o rio nunca erra o caminho. Porque o dono do rio conhece todas as desembocaduras. No fim entenderemos que cada curva tinha um objetivo, tinha um propósito, cada remanso tinha um descanso, e cada corredeira nos ensinou a navegar pela fé. O tempo é como um rio que Deus mesmo abriu na eternidade, fazendo suas águas correrem pela história humana. Cada dia é como uma gota, ou é uma gota que desce do trono do Altíssimo. Cada estação é um movimento da mão do Criador que dirige o nosso caminho. O tempo não volta, porque Deus não repete o que já cumpriu. O tempo não para, queridos, porque a vida que Ele soprou em nós continua em missão, não pode parar. E o tempo não erra o trajeto, porque o rio da existência corre exatamente para o plano que Ele escreveu antes da fundação do mundo. Assim como o rio, o tempo muda as suas paisagens. Há dias em que as águas se agitam demais e então aprendemos que até as tempestades carregam propósitos escondidos. Mudar a nossa fé, fortalecer a nossa confiança e revelar que nunca estamos sozinhos no barco. O tempo também revela o que nós carregamos no coração. Se lançamos semente de humildade, vamos colher frutos de graça. Se mantemos os olhos no Senhor, navegamos firmes, mesmo quando a correnteza aumenta. E se entregarmos o leme da vida ao Espírito Santo, descobrimos que Ele não apenas conduz, Ele habita, Ele está conosco no barco. O passado é a parte do rio que já se foi, que já passou, louve a Deus por ele e deixe-o seguir. O futuro é a parte que ainda não vemos, confie no Deus que já está lá. Mas o presente é a água que toca os nossos pés,
o aqui ou agora. É um momento sagrado, onde a eternidade toca o tempo e onde a voz de Deus sussurra: filho, siga, eu estou contigo. O tempo é como um rio. E Deus é a fonte, o caminho e o porto seguro. Quando o rio finalmente desembocar na eternidade, entenderemos que cada curva tinha uma lição. Cada remanso tinha um descanso. E a cada corredeira era apenas Deus acelerando a nossa chegada ao propósito. Até lá, navegue com fé, porque o barqueiro celestial nunca perde o controle das águas. E nós não percorremos as mesmas águas. O rio da vida nunca repete seus caminhos, porque Deus nunca repete suas obras, Ele as renova. A água que toca nossos pés hoje não é a mesma que passou ontem. As circunstâncias mudam, as estações mudam, nós mudamos. E de maneira silenciosa, o Senhor nos convida a caminhar pela fé, a descansar nos seus braços. Não pelo hábito, pela dependência, não pela rotina. As águas de ontem carregaram dores, vitórias, lutas, aprendizados, mas já passaram. Elas cumpriram seu propósito. E por mais que nós tentemos voltar atrás, encontrar o mesmo cenário ou recuperar o mesmo instante, o rio não permite. A vida segue o fluxo que Deus determinou. Também não percorreremos as mesmas águas espirituais. O mover de Deus é vivo, não é estático, não é repetitivo, não é mecânico. O Espírito Santo é como um rio impetuoso, que flui conforme a vontade do Pai. Ele nos conduz a experiências profundas, experiências novas, experiências reveladoras. Se Deus hoje permite águas profundas, é porque Ele quer nos ensinar a nadar pela fé. Se hoje Ele nos dá águas tranquilas, é porque Ele quer restaurar a nossa alma. Cada água tem um propósito, cada fase traz um ensino, cada fluxo carrega uma promessa. Por isso, não temas quando o rio mudar. Não temas quando Deus te levar a outro lado, te levar a outros lugares que nunca percorrestes. Não temas quando não conseguires mais ver as margens conhecidas. Cada água que deixamos para trás nos prepara para a água que está por vir. E toda água que está por vir nos aproxima da eternidade. O grande oceano, onde toda dor passará. E toda promessa se cumpre. Não percorremos as mesmas águas, porque Deus está sempre nos movendo para algo melhor, para algo mais profundo, para algo mais sublime, mais elevado. Enquanto o rio corre, ele sussurra: filho, prossiga. Eu sou o Deus das águas, enquanto fluir comigo, nunca estarás perdido. Aí nós temos a expressão não pisamos as mesmas águas, que reflete a ideia de tudo que tudo está em constante mudança. É a filosofia de Heráclito. Através das suas reflexões, Heráclito afirma que não podemos pisar duas vezes no mesmo rio, pois a água que passa é sempre diferente, simbolizando a impermanência da vida, a mudança constante. A filosofia de Heráclito enfatiza que a vida é um fluxo contínuo, onde tudo flui e nada permanece igual. Essas ideias, na realidade, nos lembram que a experiência e a identidade estão sempre em transformação, refletindo a natureza da realidade. Sabemos que há uma realidade muito grande e nós precisamos entender que nós não pisamos no mesmo rio duas vezes, né? E isso é top, isso é maravilhoso, é especial. Nós entendermos que ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Aí eu vou ler aqui de José Saramago. Estou deitado na margem.
2 barcos, presos a um tronco de salgueiro cortado em remotos tempos, oscilam ao jeito do vento, não da corrente, que é macia, vagarosa, quase invisível. A paisagem em frente conheço-a, por uma aberta entre as árvores. Vejo as terras lisas da Lesíria, ao fundo uma franja de vegetação verde escura. E depois, inevitavelmente, o céu onde boiam nuvens que só não são brancas porque a tarde chega ao fim e há o tom de pérola que é o dia que se extingue. Entretanto, o rio corre. 3 metros acima da minha cabeça estão presos nos ramos rolhos de palha, canalhas de milho, aglomerados de lodo seco. São os vestígios da cheia. À esquerda, na outra margem, alinham-se os freixos que a esta distância, por obra do vento que lhes estremece, as folhas nunca vibrarão interminável e fazem lembrar o interior de uma colmeia. Entretanto, enquanto vou pensando, o rio continua a passar em silêncio. Vem agora o vento da aldeia que não está longe, um lamentoso toque de sinos. Alguém morreu. Sei que foi, mas de que me serve dizê-lo? Muito alto, 2 garças brancas. Ou talvez não sejam garças, não importa, desenham um balhado sem princípio nem fim. Vieram inscrever-se no meu tempo, irão depois continuar o seu sem mim. Olha agora o rio que conheço tão bem. A cor das águas, a maneira como escorregam ao longo das margens, as espanadeiras, as espadanas verdes, as plataformas de limos onde encontra o chão as rãs, as libélulas, também chamadas tira-olhos, pousam à extremidade das pequenas garras. Este rio é qualquer coisa que me corre no sangue, a que estou preso desde sempre e para sempre. Navegarei nele. Aprendi nele a nadar, conheço-lhe os fundões e as loucas onde as barbas pairam imóveis. É mais do que um rio, é talvez um segredo. E contudo, estas águas já não são as minhas águas. O tempo flui nelas, arrasta-as e vai arrastando na corrente líquida, devagar. A velocidade aqui na Terra, de 60 segundos por minuto. Quantos minutos passaram já desde que me deitei na margem, onde o feno seco e doirado? Quantos metros andou aquele tronco apodrecido que flutua? O sino ainda toca. A tarde teve agora um arrepio. As garças, onde estão? Devagar levanto-me. Sacudo as palhas agarradas à roupa, calço-me. Apanho uma pedra, um seixo redondo e denso. Lanço-o pelo ar, um gesto do passado. Cai no meio do rio. Mergulha. Não vejo, mas sei. Atravessa as águas opacas. Assenta no lodo do fundo ou enterra-se um pouco. Deixo até a água. Mergulho nela as mãos e não as reconheço. Veio-me da memória outras mãos mergulhadas no outro rio. As minhas mãos de há 30 anos, o rio antigo de água que já se perderam no mar. Vejo passar o tempo. Tem a cor da água e vai carregado de detritos, de pétalas, arrancadas de flores, de um toque vagaroso de sinos. Então uma ave cor de fogo passa como um relâmpago. O sino cala-se, e eu sacudindo as mãos molhadas de tempo, levando-as até os olhos, as minhas mãos de hoje, que prendo a vida e a verdade desta hora. Aí de José Saramago. Um texto muito bonito, né, falando sobre o tempo. Então ninguém se banha na mesma água, né?
Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, na mesma água. É tudo diferente. Isso significa as nossas experiências, aquilo que nós aprendemos, e é algo muito especial. E sempre novas experiências, né? Novas oportunidades, é o que nós temos que realmente atravessar, o que nós temos que fazer. E bola para frente, seguir em frente com fé em Deus, sabendo que Deus é bom e que Ele está conosco em todos os momentos, em todas as dificuldades. E assim é a vida, né? Vamos trilhando o momento, vamos trilhando oportunidades. E vamos saber o seguinte, que tudo na vida tem um propósito. Um propósito, na realidade, nós aprendermos lições maravilhosas. E vamos aprender, né? Aquilo que Deus nos ensinou. E vamos desfrutar do presente momento, daquilo que nós produzimos, porque as abelhas, elas desfrutam da própria doçura. As abelhas desfrutam daquilo que produzem, elas trabalham, elas voam, elas colhem, transformam e no fim alimentam-se do fruto do seu próprio esforço. E assim também é a nossa vida, né? Deus nos ensina por meio das abelhas que aquilo que nós cultivamos dentro de nós, um dia nós iremos ser alimentados. Se nós semeamos amargura, colheremos veneno. Mas se cultivarmos graça, como eu falei aí no texto, vamos colher amor, vamos colher doçura. E a abelha não reclama da distância da flor, nem do peso do pólen. Ela apenas cumpre o seu propósito, porque sabe que cada ida e volta constrói algo maior. E Deus quer nos levar para uma construção de algo maior. E assim deveria ser conosco, perseverar mesmo em dias silenciosos, mesmo em águas turbulentas, porque dentro de nós Deus está produzindo algo melhor. E o mel não nasce pronto, ele é o resultado de pequenas fidelidades diárias, de esforços quase invencíveis, de constâncias que ninguém pode perceber, mas Deus vê. Na vida com o Espírito Santo, cada oração é uma gota, cada renúncia é um grão, cada ato de amor é uma flor tocada. E quando menos esperamos, lá está o mel, a paz, né, que sustenta, a fé que nos fortalece, e a esperança que adoça o nosso caminho. Então as abelhas, elas desfrutam da própria doçura que produzem. E nós desfrutamos daquilo que nós cultivamos. Vamos aproveitar a passagem deste rio, vamos cultivar coisas boas, né? Escolha palavras que gerem vida, gestos que transmitam luz. Escolha atitudes que deixem um rastro doce por onde você passar. Porque quem produz bondade, colhe paz. Quem produz amor, colhe cura. E quem produz fé, desfruta da presença de Deus. Portanto, o rio de Deus está aí correndo para que você possa se aprofundar cada vez mais. Um beijo, né? Ninguém toca nas mesmas águas.